Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus é conosco, meus amados. Olha, gente, como ouvir a voz de Deus é o tema de hoje. Eu estou com a Bíblia aqui e nós vamos analisar à luz da palavra. Eu sou o pastor Charles Rodrigues. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, no Instagram, @pr.charlesrodrigues. Gente, compartilhe pelo menos com 12 almas esse vídeo, não é? A distância não é uma barreira para o poder de Deus. Quero mandar uma saudação aqui para a irmã Raimunda Rosália. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Como ouvir a voz de Deus? A palavra de Deus afirma, repare, vamos à palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos muito atarefados, não é? E há muitas distrações, e isso pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Você trabalha muito na obra de Deus, muito trabalho, pregações, sermões, sabe? Eventos aqui e aqui, e muitas das vezes nós trabalhamos no automático, não é? Nós já vamos pregar no automático. Aquela oração, vamos orar pelas pessoas no automático, sabe, mecanicamente, e não paramos para ouvir a voz de Deus, e os resultados são poucos resultados. E isso, o empresário cristão, você que é um empresário cristão, não importa a sua função, seja o eletricista, o encanador, seja o trabalhador liberal, seja o advogado, seja o médico, sabe, seja a dona de casa, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus tem algo específico, além das 8.810 promessas da Bíblia. Deus, dentre todas essas promessas, escreveu a minha história e a sua história. Você nasceu com um propósito, você nasceu para uma missão divina. Mas como saber que propósito é esse? Como saber se você vai vencer esta batalha ou aquela? Quando sequestraram a família do rei Davi, Davi consultou a Deus e perguntou, Senhor, devo persegui-los ou não? E a voz de Deus disse, você vai perseguir, você vai vencer. Josué estava triste, porque Moisés havia morrido, e Deus disse, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei com você também. Gente, ouvir a voz de Deus, sabe, faz toda a diferença. Deus sempre falou, e sempre, sabe, Ele continua falando, sempre vai falar com os seus filhos, com o seu povo. Mas nós estamos distraídos, ficamos ansiosos para resolver isso e aquilo, e muitas das vezes queremos resolver na força do braço, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio intelecto, a nossa própria força, ou ajuda desse ou daquele. E há situações e problemas que só Deus pode resolver. Precisamos ouvir, sabe, a voz de Deus, a direção de Deus, para tomarmos esta ou aquela atitude. Seja a atitude de aceitar o namoro, o casamento, seja a atitude desta ou aquela viagem, seja a atitude de colocar esta ou aquela empresa. Ouvir a voz de Deus antes de virmos aqui fazer uma live. Ouvir a voz de Deus antes de irmos pregar nos púlpitos. Então nós estamos num mundo muito acelerado, com muitas tarefas, não é? Muitas lives, muitos trabalhos na igreja. Os homens antigos ficavam a sós com Deus, homens e mulheres, eles oravam, esperavam para ouvir a direção de Deus, e assim, mesmo com os problemas que vinham, as tentações,
sabe? Satanás tentava fazer isto ou aquilo, mas a voz de Deus encorajava aqueles homens. Quando Abraão ouviu a voz de Deus que ele seria pai de uma grande nação, o tempo foi passando e as pessoas olhavam para Abraão, um homem já com 100 anos de idade e Sara com 90 anos de idade. Então eles olhavam e diziam: se passaram 25 anos e nada aconteceu, mas dentro de si, Abraão, só quem ouve a voz de Deus sabe, dentro de si havia uma fé genuína, sobrenatural. Quando se ouve a voz de Deus, tudo muda. E Deus, ele sempre quis e quer falar conosco, mas estamos muito ocupados para ouvir a voz dele. Estamos distraídos, queremos resolver as situações de hoje e já nos preocupamos com o amanhã. Já estamos preocupados com como vai ser o próximo ano. E não paramos para ouvir o que Deus tem em particular para cada um de nós. Olha o que diz a palavra de Deus, repare. João 5, no versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vejam, tem a vida eterna. Não será condenado, já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Até os mortos um dia ouvirão a voz de Deus, irão ressuscitar para Deus. Sabe? Gente, quem ouve a voz de Deus, de repente você está aí vivendo como um morto-vivo. Doenças, sabe? Problemas ali e aqui. Uma das coisas que impede de ouvirmos a voz de Deus é a dureza do coração, a dor do passado. Quando não liberamos o perdão, ficamos com mágoa, seja mágoa do marido, da esposa, sabe? Do pai, da mãe, de um colega de trabalho, dos filhos. De repente a senhora está ferida, magoada. E Jesus disse que para receber o perdão você precisa perdoar. Para ouvir a voz de Deus precisamos ser dependentes dele como uma criança. Mas às vezes nós não agimos com Deus como dependentes de Deus. Queremos até dizer a Deus como é que ele deve fazer isto ou aquilo. Então temos que ser como crianças, dependentes do Senhor. Mas o coração ferido, magoado, nos impede de ouvir a voz de Deus. Também um espírito altivo, o orgulho, a prepotência, eu faço, eu sou, eu arrebento, eu sei pregar, eu sei fazer o trabalho desse jeito, eu sou o melhor no que eu faço. Mesmo que você seja, sempre atribua a Deus a honra e a glória. Nunca a você. Mas de todo o coração, Senhor, se eu estou respirando, é por tua causa. Se eu consigo levantar a mão para pentear o cabelo, é pela tua graça. Quantas pessoas estão aí paralisadas, entubadas? Então, a humildade precede a honra, a dependência de Deus. Se você vai resolver isto e aquilo, e você não para ouvir, não para ouvir a voz de Deus, então suas investidas podem ser frustradas. E aí você fica, Deus não fala comigo, sabe, Deus não me ouve. Não é isso, Ele está te ouvindo, Ele fala, mas o seu espírito não está treinado para perceber a voz de Deus. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Deus não é um Deus mudo, Deus fala. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. É importante ler a Bíblia. Deus fala através de sonhos, profecias, através, sabe? Agora Deus está falando com você através desse vídeo.
Mas Deus fala através da Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos, plenamente preparados para toda boa obra. Preparados para toda boa obra. Vamos lá, quer mais? João 6,45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Deus quer ensinar você. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm de mim. Parar para ouvir o Pai. Qual é a opinião do Senhor sobre isto ou aquilo? Conhece uma pessoa pela internet, nem conhece direito, já viaja para lá, já vamos casar, vamos nos conectar. Você ouviu a voz de Deus? Alguém chega para você com 2, 3 conversas e você cai como vítima. Depois não coloca a culpa em Deus. Ah, eu fui enganada, eu fui enganado. O que mais tem são enganadores no mundo inteiro. Sabe, existe mais falsos profetas do que profetas verdadeiros. Existe muita gente ruim no mundo. Sabe, existem pessoas malignas que nunca vão se render a Jesus. É bíblico isso. Não pense que todo mundo é bom, que vai aceitar Jesus. Não, existe pessoas na terra malignas. Sabe, eu costumo dizer na igreja, não é o demônio que possui ela, não, ela que entra no demônio. Então, gente, não seja vítima, sabe? Ou você é ovelha de Jesus, mas sendo ovelha de Jesus, você pode ser, sabe? Você pode ser como um pastor, sabe? Não seja uma presa fácil. Cuidado com o que você fala para todo mundo. Não seja uma presa. Deus te chama para ser carvalho de justiça, propriedade exclusiva do Senhor, mais que vencedores, mais que vencedora, e não para ser capacho desse ou daquele. Ah, meus amados, olha o que diz aqui em Jeremias, já vou encerrar, Jeremias 33, no versículo 3, vejam: clama a mim e eu responderei e darei a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a Deus, clame ao Senhor e Deus vai responder a você. Clame. Uma das maneiras de Deus falar conosco é através da oração, é através do clamor. Se levante de madrugada, sabe? Se levante para orar. Tenha propósitos de jejuns. Peça a Deus: Senhor, eu estou com essa causa na justiça. Eu estou enfrentando esse problema no casamento. Eu estou enfrentando esse problema com o filho. Eu estou enfrentando esse problema, sabe, no meu setor de trabalho, essa perseguição. Clame, Ele vai te responder e vai te dar bênçãos grandiosas. Ele vai fazer coisas novas, milagres criativos na sua vida. Mas como você vai ouvir a voz de Deus se você não para ouvi-lo através da oração, leitura, jejum, leitura da Bíblia e jejuns? Se você não está sempre agitada para lá e para cá, sabe? Maria escolheu a melhor parte. Maria estava lá sentadinha e Marta preocupada com isso e com aquilo. Sabe, não era o momento. Há momento de você vai arrumar a casa, se preocupa ali, vai trabalhar, sabe? Tem que trabalhar muito mesmo. Mas existe o tempo de parar para ouvir a voz de Deus. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Maria parou para ouvir e Marta estava agitada. Então, gente, faça como Maria, pare para ouvir. E não deixe os agitados, os apressados, sabe? Mesmo que queiram impressionar a Deus e trabalhar para Deus, que às vezes a gente quer fazer muito e não fazemos muito, porque fazemos a obra de Deus na força do braço, com a nossa inteligência. Eu sei fazer assim, eu sei fazer desse jeito. Vamos parar para ouvir a voz de Deus. E muitas coisas podem impedir: orgulho, vaidade,
sabe? Não gastar tempo a sós com ele, não ler a Bíblia, não meditar, mágoa no coração, altivez, eu sei fazer, muitas coisas impedem. Deus está falando, mas não percebemos. Não percebemos. Então, gente, vamos falar com ele. Pai Celestial, ó Deus, clamamos a Ti, fala conosco, Pai. Revela-nos a Tua vontade. Ela é boa, agradável e perfeita. Fala conosco, Espírito Santo. Dá-nos a direção. Enquanto isso, estendes a mão para curar e libertar e prover para todas as áreas da nossa vida. Todos que estão orando comigo agora, sejam tocados pelo Teu Espírito. Os doentes sejam curados agora. Todo espírito que não é de Deus, saia agora, fora, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós consagramos esta água que seja o remédio do Senhor para curar qualquer enfermidade, pois o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Beba da água. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Charles Rodrigues. Peço que me ajude em oração por minha irmã Luzia, está enferma. Eu declaro a cura da irmã Luzia. Estarei em oração, minha querida. Receba agora a cura da irmã Luzia no poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu libero essa palavra de cura milagrosa em nome de Jesus. Gente, fique na paz do Senhor. Obrigado pelo seu tempo. Lembre-se, deixe o amor liderar. Deus está conosco.